Hoje nós falaremos sobre a racionalização, para finalizar o nosso conteúdo do capítulo 2 de radiciação. O que é racionalizar? É tornar um número do tipo irracional em racional. Aí eu coloquei um lembrete. Racional são números decimais finitos ou dízimas periódicas. Números decimais finitos são aqueles que a conta teve fim. E as dízimas periódicas são os infinitos que se repetem, como exemplo aí 5,2222. Isso é chamado de dízima periódica. Esses números, tanto quanto os inteiros, as raízes exatas, nós chamamos de racional. Estudamos isso no primeiro capítulo do módulo 1. Irracional são números decimais infinitos, não periódicos, ou seja, decimais infinitos que não se repetem. Exemplos de raízes quadradas não exatas e o número π. Quando a gente vai precisar racionalizar? Racionalizamos nos casos em que houver frações cujo denominador são compostos por raízes não quadradas, tá? Ou seja, denominadores racionais. Então, toda vez que aparecer raiz quadrada não exata no denominador, na parte de baixo da fração, nós vamos racionalizar. Como exemplo aqui, ó, eu tenho 3 raiz de 5. Então, essa raiz de 5 não é exata, seria o meu termo racionalizante. É o que eu preciso racionalizar. Outro exemplo, 2 raiz de 2 sobre a raiz de 3. No denominador, temos a raiz de 3, que seria o nosso termo racionalizante. Como racionalizar? Nas frações, quando multiplicamos tanto o numerador quanto o denominador por um mesmo valor, a fração continua com o mesmo valor absoluto, então utilizamos dessa propriedade para racionalizar. O multiplicador de cada fração será o elemento irracional que compõe o denominador. O que isso quer dizer? Eu tenho ali 1 sobre a raiz de 2. A raiz de 2 é o meu termo racionalizante. É a minha raiz quadrada não exata que eu devo retirar do denominador. Como eu faço isso? Eu pego o meu termo racionalizante, que nesse caso é a raiz de 2, e eu vou multiplicar ela pelo numerador e pelo denominador. De novo, eu tenho 1 raiz de 2 e quero racionalizar. Nós vamos pegar a raiz do denominador, multiplicar em cima e embaixo. Assim, multiplicamos os dois termos da fração pela raiz irracional do denominador e aplicamos a distributiva. Então, olha só, eu peguei a minha raiz, o meu termo racionalizante, multipliquei em cima e embaixo. Aí eu vou resolver, tá? O numerador e o denominador. 1 vezes a raiz de 2 é igual a ela mesma, raiz de 2. E aqui embaixo eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2. Vai ficar igual a raiz do 4, tá? Aqui não saiu o símbolo da raiz, mas nós temos aqui embaixo a raiz do 4. Outros exemplos. 3 sobre 4 raiz de 5. O meu termo racionalizante é o raiz de 5. Então, eu pego a raiz de 5, multiplico em cima e embaixo. Sempre, gente, sempre vai pegar a minha raiz quadrada aqui de baixo, vai multiplicar ela pelo de cima e pelo de baixo, pelo numerador e pelo denominador. Então, eu tenho aqui 3 raiz de 5, vai ficar 3 raiz de 5. Eu não posso multiplicar o número pela raiz, eu apenas vou repetir. E aqui embaixo, 4 vezes quanto? Se não tem nada aqui na frente da raiz, seria 4 vezes 1, que dá 4. E a minha raiz, eu multiplico pela raiz também.
Então, vai ficar raiz de 5 vezes a raiz do 5, que vai ficar raiz de 25. Sendo que a raiz do 25 é a mesma coisa que o quê? O próprio 5. Então, o que eu entendo disso? Quando eu tenho duas raízes iguais se multiplicando, eu corto o meu radical e sobra apenas o meu número do radicando. Então, a raiz de 5 vezes a raiz de 5 dá o 5, sem o símbolozinho. Por quê? Porque ficaria a raiz de 5 vezes raiz de 5 seria a raiz de 25. E quem é a raiz do 25 é o próprio 5. Então, agora que eu já multipliquei os numeradores e os denominadores, eu vou verificar se tem algo para eu poder resolver. 3 raiz de 5 não tem nada para eu resolver aqui em cima, eu vou repetir. E embaixo eu tenho uma multiplicação comum, 4 vezes 5, 20. Desse resultado aqui não tem mais nada a se fazer, não tem como eu simplificar o 3 e o 20, então essa seria a minha resposta. Gente, na racionalização você vai pegar a raiz quadrada de baixo, multiplicar ela em cima e embaixo. Quando for número vezes raiz, a gente repete. Quando for raiz vezes ela mesma, a gente elimina o símbolozinho, né, que é o radical, e repete o número. Por isso que ficou 4 vezes 5, 20. Terceiro exemplo, eu tenho aqui 2 raiz de 2 sobre a raiz do 6. A raiz do 6 é o meu termo racionalizante, eu vou multiplicar ela em cima e embaixo. Então, aqui em cima, 2 vezes 1, que está aqui na frente, fica 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 6, como elas são diferentes, eu multiplico normal. 2 vezes 6, 12. E embaixo eu tenho raiz de 6 vezes ela mesma. Quando é vezes ela mesma, a gente sempre elimina o radical. Então, vai ficar somente o 6. Nesse caso aqui, a minha raiz de 12 é uma raiz que eu posso simplificar, tá? Eu simplificando a raiz de 12, eu tenho 2 raiz de 3. Simplificação foi um vídeo anterior que eu mandei para vocês. Então, se em vez de escrever a raiz de 12, eu escrever 2 raiz de 3, esse 2 que fica aqui fora vai multiplicar com o 2 que já está ali fora. Então, vai ficar 2 vezes 2, 4. Repito a raiz de 3, 4 raiz de 3 sobre 6. Aqui eu posso simplificar. Como que eu simplifico após a racionalização? Eu só posso simplificar o número de fora com o número de baixo. A raiz eu sempre vou repetir. Então, o 4 eu simplifiquei por 2. 4 dividido para 2, 2. 6 dividido para 2, 3. E repeti a minha raiz, então esse é o resultado. No exemplo de cima, eu não tinha como simplificar 3 e o 20. Não tem nenhuma tabuada que tenha 3 e 20 como múltiplos. Somente aqui embaixo, 4 e 6, eles são múltiplos de 2. Eles aparecem na tabuada de 2. Então, eu simplifiquei. O 4 dividi para 2 ficou 2 e o 6 dividi para 2 ficou 3. A raiz a gente sempre vai repetir. As atividades serão os exercícios de fixação na plataforma, que eu vou passar para vocês vão fazer lá. E no livro, no módulo 1, tem as páginas 175 a 179 referentes a esse conteúdo. Bons estudos, qualquer coisa me chama lá no direct do Instagram, que pode enviar áudio, foto da atividade, para eu poder verificar se está correto, tá? Bons estudos!